Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pode tomar o vosso assento, por gentileza. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade que tem nos dado, ao nosso pastor Joel. Também agradecer por esse estudo no qual o nosso pastor foi que escreveu. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dele. E pedir para que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Glória a Jesus. Nós já temos sentido, irmãos, a presença do Senhor neste lugar, amém? Glória a Deus. Diz assim, a parte relacionada aqui: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Nós estamos, irmãos, aqui falando sobre hábitos espirituais. Hábitos que nós devemos sempre manter para que nós possamos ter uma vida diante do Senhor saudável, uma vida espiritualmente saudável diante do Senhor. E eu queria iniciar, irmãos, esse nosso estudo, nessa introdução, né, que ele faz uma pergunta nesse início. Ele fala assim: você já se perguntou por que a oração é importante? A oração é necessária? Faz algumas perguntas que parecem meio óbvias, mas que muitas vezes nem aquilo que é óbvio, né, irmãos? Muitas vezes a gente ouve tantas coisas e a gente demora a aprender algumas coisas, né? Mesmo nas coisas óbvias. E ele fala também aqui: existem benefícios numa dedicação diária de oração? Para muitas pessoas, irmãos, a oração só era importante nos cultos de domingo, né? A gente chama, né, os famosos domingueiros, né? Que estão geralmente nos cultos de domingo, né? E talvez também a oração, aquela oração, né, de 2 dedinhos, rapidinha, né? Aquela oração que quando nós vamos dormir, né, às vezes cansado, falar: Deus conhece todas as coisas, eu deitado mesmo vou orar aqui, né? Não tenho, né, às vezes, força de dobrar o joelho, né? E ali faz uma oração de, no máximo, 10 segundos. Né? E talvez também aquela oração nos momentos de necessidade. A gente sabe, né, irmãos, que nos momentos de dificuldade, né, nós corremos para os pés de Jesus, né? Aquela hora que nós não temos mais recursos, né? Os recursos acabam, né? Quando os recursos não tem mais, ou seja, já esgotamos tudo, né? E aí a gente fala: bom, não tenho mais o que fazer, então eu vou para a oração. As pessoas acham que estão fazendo o suficiente, simplesmente cumprindo, né, a lista diária de coisas que bons cristãos fazem. Mas a oração, irmãos, é muito além do que isso. A oração é muito mais do que você somente buscar a presença de Deus quando as coisas não estão bem e quando o desespero bate à porta. E Deus, ele é muito misericordioso, né, irmãos? Porque todas as vezes que nós batemos na porta do Senhor, aleluia, Ele nos atende, Ele nos ouve, né? E mesmo quando nós muitas vezes só procuramos no momento da necessidade, né? Mesmo assim, Ele com compaixão e com misericórdia, Ele nos atende, Ele nos ouve e soluciona os nossos problemas e sana aquela dificuldade que nós tínhamos. Né? Então, é isso que a oração é para eles, apenas um dos itens mais na lista de tarefas cristãs. Não é uma prioridade essencial no seu dia a dia. Eu me lembro, irmãos, os meus pais, eles não nos ensinaram muito, quando nós éramos crianças,
nos caminhos do Senhor. Nós íamos na igreja pequenininho, e em casa nós não tínhamos hábitos saudáveis de oração. E isso, durante a minha vida, da minha infância para a minha adolescência, isso foi uma luta muito grande para mim. Por exemplo, orar para comer. Os meus pais nunca oravam quando estavam à mesa para comer. Ou seja, eu cresci com muita fome, claro. Eu cresci com muita fome, mas não tinha o hábito de quê? De orar. E aí, quando nós entramos no conjunto de jovens, né? Eu chegava na hora de comer, que quando nós saíamos, quando o pastor Joel menos esperava, eu já estava comendo, né, aquela comida, e o pastor falava, vamos orar, irmãos? Vamos orar. Eu, sem graça, colocava a comida lá. Por quê? Porque os meus pais não tinham me ensinado. Né? Hoje, pela misericórdia de Deus, as minhas filhas receberam esse ensinamento. Né? E às vezes, quando a gente está com muita fome, a gente calma querer esquecer, as minhas filhas, ó pai, aqui, ó, vamos lá, vamos orar. Né? Ou seja, hábitos da oração. Né? Nós não temos que desprezar esses hábitos, mas não são só esses que funcionam, não são só esses que devemos fazer. Essas pessoas que somente fazem esse tipo de oração, eles não entendem a importância da oração. E isso, irmãos, é muito triste. Precisamos lembrar, irmãos, que Deus, Ele é unicamente e conhece o mais profundo e íntimo do nosso coração. Então, quando você está fazendo uma oração, não se engane. Quando você está no automático, quando nós estamos no automático, né? Que é quando você está fazendo aquilo naturalmente, não ache que você está enganando a Deus. Porque Deus está observando muito bem qual é a nossa atitude. Será que nós conseguiríamos enganar a Deus, irmãos? Nunca. A tendência de querermos cumprir pequenas tarefas para livrar a nossa consciência, para, né, como se diz, livrar a nossa consciência de, né, eu preciso fazer isso aqui, porque se eu não fazer, né, Deus vai ficar chateado comigo. E muitas vezes fazemos de uma forma mecânica, e Deus não quer assim, irmãos. Deus não quer dessa forma. Nós não podemos fazer as coisas no automático. Glória ao nome de Jesus. A oração, ela é mais importante, a oração é mais do que algo para marcar uma lista de tarefas. É o checklist, né? Será que eu já orei hoje na hora de comer? Será que eu já orei hoje na hora de levantar? Né? Nós não podemos pensar assim. É mais do que uma obrigação ou expectativa. A oração é um dos maiores privilégios que temos como cristãos. Aleluia. A importância e a necessidade de orar são subestimadas, mas orar é parte fundamental da vida de todo crente nascido de novo. Glória a Deus. Orar faz parte de seu relacionamento com Jesus Cristo e Deus, nosso Pai celestial. Eu me lembro de um rapaz que era novo convertido e todo mundo tinha medo de pedir para ele orar para comer, porque ele queria ficar 20 minutos orando. O que é isso, irmãos? É um novo nascimento. É você experimentar, falar com Deus. É a pessoa sentir a presença de Deus em cada oração e não quer sair da presença de Deus. Aleluia! E quantas vezes, né, a gente brinca e fala, batiza Jesus, né? A gente está do lado ali, né, e começa a brincar, né? Mas isso é o fogo, aleluia, do novo convertido, esse fogo que nós temos que ter. Glória ao nome de Jesus. Por meio de Jesus Cristo, você tem acesso ao Pai e pode ir diretamente ao seu trono. Oh, irmão, o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Antigamente existia um véu que separava, aleluia, mas esse véu foi rompido, ele se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso. Oh, glória a Deus! Livre acesso ao nosso Pai. Ao nosso paizinho querido, né? Como diz o pastor Alcir. Glória ao nome de Jesus. É um presente de Deus, o privilégio de nós podermos, a todo tempo,
como diz a palavra, né? Orai em todo tempo, orai sem cessar. Todo tempo você pode falar com Deus e Deus sempre estará pronto para te ouvir. Comprometa-se com a oração diária e abra a conversa com Deus para permitir que a oração transforme o seu coração e a sua vida vai atingir níveis tão elevados como você nunca sonhou. Vamos desfrutar em nome de Jesus. Por que a oração é importante? Algumas pessoas pensam que orar é cumprir um capricho de Deus. Como se Deus tivesse caprichos, né? Que é se submeter a Deus de maneira cega ou simplesmente cumprir um ritual espiritual. Aqui vamos ver que a oração não é ritual, nem tampouco capricho, mas o que é muito mais extraordinária do que podemos imaginar. Um rapaz que não era crente e eu pregava para ele, e ele sempre tirava sarro, né? Ele sempre brincava comigo, trabalhava comigo, era um homem muito com palavras de baixo calão, ele sempre usava palavras muito pesadas, né? E ele sempre me importunava. E um dia eu olhei para ele e eu falei para ele assim: sabe por que você fala desse jeito? Por quê? Eu falei: porque você nunca experimentou a presença de Deus na tua vida. Aquele homem olhou para mim, começou a ficar assustado. Eu falei assim: como assim? Eu falei assim: você não entende. Para você é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. A oração, irmão, traz felicidade, né? Ou seja, quem ora não é uma pessoa, né, emburrada, né? Não é aquela pessoa que está sempre triste ou está sempre com a cara fechada, né? Se existe alguém assim é porque está faltando orar um pouco mais, né? Porque o crente, ele é alegre. Glória ao nome de Jesus. O ser humano vive correndo atrás de ser feliz. Quem não quer ser feliz, né? Todos querem ser felizes. Ser feliz é uma conotação diferente para cada um de nós. Para alguns, ser feliz é estar numa ilha deserta, né? Desfrutar da natureza. Eu gosto disso também, irmãos. Para outros, é ter alguma, ou estar com alguém, etc., né? Você já viu algum lugar muito lindo na televisão e disse consigo mesmo: eu gostaria de estar ali agora, né? E nós glorificamos a Deus que nós moramos no lugar em que nós dizemos: eu estou aqui agora e posso desfrutar desse céu maravilhoso, né? Da Flórida. Glória ao nome de Jesus. Pois é exatamente isso que a oração faz você feliz. A oração traz o céu para perto de nós. Sabe, irmãos, aquela atmosfera que muda, que quando você chega num culto, por exemplo, não sei se já aconteceu isso com você, parece que tem uma nuvem de glória naquele lugar. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Parece que tem uma fumaça assim no meio da igreja. Eu já tive essa experiência e nós começamos a glorificar a Deus, né? Quando o Senhor Jesus traz o seu reino para nós, é quando o Senhor ele vem, né? Com a sua glória, e de repente a gente até fala, né? Não sei se o céu desceu ou se a terra, ou se o céu desceu, se a terra subiu. Eu só sei que o Senhor está aqui. Ou seja, é a atmosfera, aleluia, a oração. Quando você chega num culto, eu tenho saudade disso. Quando você chegava num culto que todos estavam de joelhos, aleluia, a igreja inteira de joelhos, e você ouvia línguas estranhas repartidas no meio do povo, e você falava: eu cheguei na casa de Deus, essa é a casa do Senhor. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Glória ao nome de Jesus. Penetrar na dimensão do reino de Deus é mergulhar de cabeça na verdadeira
felicidade. Aleluia. É na oração que isso acontece de fato, irmãos. O problema é que alguns ainda não descobriram isso. E outros estão negligenciando ser verdadeiramente felizes, porque não oram. A essência da felicidade tem nome. E esse nome é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a própria felicidade. Aleluia. Foi falado aqui que até a tristeza, irmãos, ela salta. Quando está na presença de Jesus, ela salta de alegria, porque não consegue ficar, porque ela é a própria alegria. Glória ao nome de Jesus. E com Ele, é com Ele que nós encontramos na oração. É por isso que orar não é um muro de lamentações, só choro e falar de coisas tristes. Orar é um lugar de delícias, pois onde o Senhor Jesus está, há abundância de alegria. Salmos 16, versículo 11. Os irmãos, se não quiserem abrir, eu vou ler, para nós não perdermos muito tempo. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. É a presença do nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. A oração é importante, porque ela tem o poder de lhe fazer feliz e o poder de resolver qualquer problema da sua vida. Glória ao nome de Jesus. Você já teve, irmãos, experiência de visitar alguém? Eu já tive isso, essa experiência. Você visita alguém que está passando por um problema muito sério. Um dia eu visitei um irmão muito pobrezinho. O irmão vivia num lugar bem simples. Glória a Deus. Vivia num lugar onde não tinha nem lugar para nós sentarmos. Era um lugar, de chão batido, de terra batida. E você tinha que chegar e você tinha que se abaixar, porque era um pouco baixo o teto. E aí você chegava lá para visitar e você falava, tá tudo bem, irmão? Ele falava, tá tudo bem, graças a Deus, aleluia. E o sorriso estampado em seu rosto. E quando nós orávamos e fazíamos aquela visita, aquele homem começava a falar em língua estranha e começava a se alegrar na presença de Deus, porque a circunstância que estava rodeando não fazia diferença para ele, porque o que importava era a presença de Deus na vida dele, aleluia. E quando nós saímos daquela visita, quantas vezes, irmãos, fomos visitar pessoas doentes? Chegávamos apreensivos, e quantas vezes a gente chega apreensivo e sai muito mais alegre do que chegou, porque aquela pessoa nos anima, a pessoa fala, Jesus está comigo, está tudo bem, eu estou feliz com Jesus. É o Senhor trazendo alegria na nossa vida através da oração. Ele está feliz apesar das lutas. A luta está travada, mas quando nós ajoelhamos e oramos ao Senhor, o céu se abre. Glória ao nome de Jesus. A oração, irmãos, faz bem à alma. Eu me lembro daquele hino, Na oração encontro calma. Eu amo esse hino, irmãos. Nosso coral. Existem muitos aspectos que são de suma importância na oração. E um dos principais deles é a oração, é falar com Deus. E isso não é mais importante na nossa vida. É mais importante na nossa vida. Precisamos reavaliar se de verdade somos cristãos. Se falar com quem morreu no meu lugar, que é o Senhor Jesus, aleluia, porque me ama, que me dá saúde e vida, pão e força para viver, não é importante, então o que é importante para nós? O que é importante para nós se isso não é importante? De novo, a oração é um dos maiores privilégios que temos como cristãos. É um presente de Deus que Ele esteja disponível, aleluia, para conversar com você a qualquer hora do dia e da noite. Nós falamos isso aqui.
revelando o seu dom de ouvir seu coração e responder de muitas maneiras além da compreensão. Warren W. Wiersbe, não sei se falei certo, Wiersbe, disse: não se limite a buscar a ajuda de Deus, almeje a sua face. O sorriso de Deus é tudo que você precisa para vencer, aleluia, as ciladas humanas. E aqui, irmãos, eu me lembro de um sonho que eu tive quando eu era adolescente, jovem. E para mim, irmãos, aquilo não foi um sonho, aquilo para mim foi uma visão, porque não é possível que aquilo seja um sonho. Como diz, né, o apóstolo, eu não sei se em vida, eu não sei se foi sonho, eu não sei se foi, né, visão. Eu sonhava, irmãos, eu sonhei que eu andava pela rua e o ambiente do lugar era avivamento. A atmosfera era avivamento. E nós saímos da nossa igreja, não a maior agora, aquela que é a anterior, e nós saímos assim, os jovens saíam e de repente Jesus voltava. E eu subia. E quando eu subia, eu estava no ar. E quando eu olhava para o meu lado esquerdo, Jesus estava do meu lado. Irmãos, por que não foi? Eu acho que não foi um sonho. Porque quando eu olhei para o lado, eu falei, Jesus está aqui. E eu comecei a me alegrar. E eu me virei para ele. E ele se virou para mim. E nós nos abraçamos. Irmãos, aquele abraço durou para mim horas. E eu ficava abraçado. E no meu sonho eu falava, ai que gostoso. Eu estou abraçado com Jesus. Ele não precisa falar nada para mim. Ele só precisa me abraçar. Ele me abraçava. E fiquei no sonho durante horas, irmãos. E quando eu levantei, e quando eu acordei, eu estava chorando. Eu falava, o Senhor me visitou. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ele não precisa falar nada. É só ele estar lá. Aleluia, e já é o suficiente. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A oração rejuvenesce. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus também às irmãs. Glória a Jesus. Os seres humanos mais maduros, né, mais experientes, né, vivem buscando uma maneira de rejuvenescer, né? A gente sempre está, a gente que tem a casa cheia de mulher, né, irmãos? Duas filhas, a esposa, irmãos, é o tempo todo, irmãos, só falando dessas coisinhas, sabe? De coisinha para levantar não sei o quê, e baixar aqui, né? E a gente vai aprendendo, né? O lift é o não sei o quê, né? E a gente vai aprender. Por quê, né? Querendo sempre rejuvenescer, né? Até a gente passa uns cremezinhos, tal, às vezes nas pernas, né? Para dar uma melhoradinha, tal, né? Para quê? Para melhorar um pouco, né? Às vezes isso passa por tratamentos muito caros, né? Quantos não fazem, né? Cirurgias, né? Às vezes isso passa por tratamentos caros, como injetar plasma no seu próprio sangue centrifugado. Em regiões em que quer rejuvenescer, né? Tem um botox também, né? Que o pessoal usa bastante, geralmente no rosto. Que vontade de ser criança outra vez, né? Glória a Jesus. Quando vejo os meus, eu não posso dizer netos, né? Ainda não tenho netos, tenho filhos, mas quero ter muitos netos, se Deus quiser, em nome de Jesus, pelo menos 5 de cada uma, em nome de Jesus. Né? E aqui no estudo, né, o pastor Joel que escreveu esse estudo, né, se relacionando com os pais, me lembro de como isso acontecia comigo e os meus pais, né? Os pais sempre se rebaixando ao nível dos filhos para entendê-los melhor e se fazerem entender. É um relacionamento muito mais do coração do que do próprio entendimento. É dar atenção, né, irmãos? É você ouvir o que a criança tem a dizer. É você não falar com ela em cima, né? É você se curvar, baixar, né? E ficar na mesma altura daquela criança. Os pais geralmente têm dificuldade de mudar esse relacionamento. Demora um pouco para, na cabeça deles, virarmos adolescentes e depois jovens e adultos. Então talvez demore muitos anos até mesmo depois que nos casamos. Né? Por outro lado, nós, desde criança, queremos que nossos pais nos tratem como adultos, né?
que conversem conosco como se fossem adultos e queremos dar a impressão de que somos inteligentes como os adultos, né? Isso acontece muito nos adolescentes, né? Que querem ter uma voz ativa, né? E às vezes eu falava para minha filha, para Michele, que tem um temperamento também um pouco mais forte, mas por quê, né? E às vezes eu falava o porquê e eu falava assim, você não vai entender agora. Agora você não vai entender, mas lá na frente você vai me agradecer por isso que eu estou fazendo, né? Dos adolescentes, né? Por outro lado, uma das frases mais que repetimos na infância é: olha o que eu sei fazer. Isso aí realmente é muito forte, né? Então dávamos uma cambalhota, pulávamos, ou qualquer outra peripécia, fazendo alguma coisa para impressionar os nossos pais, né? E esse relacionamento sempre funcionou muito bem. O Senhor Jesus disse que quem não se fizesse como um menino não entraria no reino dos céus. E em Mateus 18:3, diz assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A oração nos faz como crianças outra vez, né? Cada vez que falamos papai ou pai do celestial, parece que voltamos à nossa infância e nos sentimos como criança outra vez. E é exatamente isso que Deus quer de nós na oração. Aleluia. O verdadeiro sentimento de uma criança. A criança, irmãos, pergunta tudo, porque não sabe e precisa carregar sua mente de informações importantes para a vida. A criança é genuinamente sincera. Glória a Deus. É chegar, irmãos, com sinceridade diante do Senhor. A sinceridade precisa ser uma das nossas principais atitudes diante do nosso Deus. Lembra do automático que eu falei? Às vezes você chega diante do Senhor para fazer uma oração, e às vezes, irmãos, o sentimento que você tem não é exatamente aquele que você está falando. E sendo que é como se a gente pudesse esconder o que realmente nós estamos sentindo, né? Não, nós não podemos esconder, né? E nessa hora, nessa sinceridade que nós precisamos de ter com Deus, nós precisamos nos esvaziar. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem um dia tão corrido, né? Tão difícil, com tantas tarefas, mas quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós nos esvaziamos de tudo, sabe, irmãos? De toda a prepotência, sabe? De realmente rasgar o nosso coração diante de Deus. Se nós precisamos ver um exemplo, Davi é um excelente exemplo disso. Davi era um homem que ele tinha consciência de quem ele era e com quem ele estava falando, com o nosso Deus. É essa sinceridade, irmãos, sinceridade de Davi que nós precisamos ter. Glória ao nome de Jesus. A criança ama sem fronteiras. Ela pode até apanhar dos pais, mas daqui a pouco ela está de volta no colo deles, abraçando-os e beijando-os, né? Precisamos correr para os braços do Pai, como quando somos corrigidos por Ele. Às vezes na correção, a gente que foi muitas vezes corrigido, né? Às vezes a gente ficava até nervoso com o nosso pai, né? Ficava chateado. Eu me lembro do meu pai, acho que me deu uma surra. E eu me escondi na rede. Imagina esconder na rede. E eu fechei a rede e falei, aquele não me encontra. Eu fiquei com tanta raiva que ele me encontrou na rede, né, irmão? Glória a Jesus. Mas com o nosso Deus, mesmo quando somos corrigidos, ou quando nós, como peraltas diante do Senhor, fazemos algo errado,
A nossa atitude não é nos afastarmos de Deus, mas sim, como crianças, corrermos para o nosso Pai. Né? Quantas vezes a gente fazia alguma coisa errada, a gente corria, né, para o nosso pai, para a nossa mãe, porque ali nós encontrávamos segurança. E o que o inimigo das nossas almas quer tentar persuadir alguns é que quando você faz alguma coisa errada, você precisa se afastar, porque você não está digno de estar diante do Senhor. Mas é nessa hora, irmãos, que nós precisamos correr para os braços do Senhor e com sinceridade. Lembra da criança sincera? Falar: Senhor, eu pequei contra ti. Eu estou aqui, Senhor, pode me corrigir. Pode me corrigir, se eu tiver que falar com o pastor, eu vou falar, se eu tiver que falar com o meu líder, eu vou falar, porque o melhor lugar é nos braços do nosso Pai. Glória ao nome de Jesus. A criança perdoa também genuinamente. Isso é uma das coisas mais lindas que eu percebo numa criança. Além do exemplo dos pais mencionados anteriormente, a criança briga com outra criança. Mas parece que em fração de segundos já perdoa e volta a brincar de novo. Ó, irmãos, a pior coisa na nossa vida é nós termos rancor em nosso coração. É você não perdoar, e muitas vezes, ó, irmãos, isso eu vi muito isso em famílias, daqueles que falam: ó, eu briguei com tal pessoa, ele vai na festa? Ele vai, então eu não vou. Pessoas que trazem um rancor no seu coração durante anos. Glória a Jesus. E se nessa noite existe alguém com rancor em seu coração, essa é a oportunidade de você perdoar. Aleluia. Como uma criança, né? Tomar uma atitude não é um sentimento. Perdoar não é um sentimento, é uma atitude. É você dizer: eu perdoo em nome de Jesus. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ela. Eu não posso carregar isso no meu coração. Sabe? Quando eu tive uma experiência de família esses poucos dias, em que a pessoa tinha muitos inimigos e estava no seu leito de morte e começou a chamar um por um. E enquanto não veio todos e não pediu perdão, né, a pessoa não foi. Por quê? Porque precisa perdoar. Precisamos perdoar. Glória ao nome de Jesus. Perdoar aqueles que nos maldizem. Perdoar aquele que fala mal de você. Olhar para o Senhor Jesus e falar: Senhor, ele me fez isso, mas no teu nome eu perdoo. Em nome de Jesus eu perdoo, eu libero perdão. Oh, isso é libertador, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Vamos correr, irmãos. Mas a maior e mais excelente de todas as características de uma criança é a paz. Você já viu uma criança brincando? Que coisa linda que é uma criança brincando. Né? E não importa o lugar, né? Não importa a situação. Às vezes você vê na televisão crianças brincando ali, num lugarzinho pobre, mas tão alegres, tão felizes. Né? Porque a criança traz em seu coração a paz. Ela é ingênua. Né? Ela é ingênua e não tem nenhum tipo de maldade. Né? É assim, irmãos, que nós precisamos estar diante do nosso Senhor e Salvador. Todo mundo inveja a paz de uma criança. O mundo pode estar acabando ao seu redor e ela está inocentemente dormindo, aleluia, ou brincando como se nada estivesse acontecendo. Nós adultos, quando as vemos dormindo o sono do justo, dizemos: que maravilha, né? Não paga aluguel, né? Não tem conta para pagar, não tem bill chegando, né? Não tem emprego, não tem que levantar às 6 da manhã para trabalhar, né? Não tem aquelas obrigações. Isso é que é vida, né? A gente fala: isso é que é vida. Glória a Jesus. Quem não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. É exatamente esse o ponto, irmãos. O Senhor Jesus
quer que entreguemos a Ele toda a nossa carga. Vivamos a vida de maneira natural e tranquila, como se de fato fôssemos uma criança, porque Ele tem cuidado de nós, né? E o Senhor Jesus, Ele se importa com você. Em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, irmãos, é parar um pouco. É parar. Principalmente quando você está com muita coisa fazendo e muita ansiedade das coisas. É parar e falar, não, peraí. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. E eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que Ele está cuidando de nós, como diz a palavra. A ciência prova que a adoração rejuvenesce. Glória a Deus. Vamos cantar mais, vamos louvar mais. Ele libera hormônios que geram saúde no nosso corpo. Glória a Jesus. A ciência, glória a Deus, a oração faz bem à alma. Voltamos a ser crianças outra vez. Faz bem para o corpo. A oração traz cura física, mental e espiritual. Quantos aqui já louvaram ao Senhor e foram curados quando estavam louvando? Glória a Jesus. Quantas pessoas, né, irmãos? Eu me lembro do meu sogro já falecido, ele tinha doença de Chagas. E ele cantava com a minha sogra nas igrejas, sempre ia cantar. E um dia ele cantando, a irmã chegou para ele e falou assim, irmão, eu vi uma baratinha assim, pequenininha no seu coração. Ela estava vendo o bicho barbeiro, irmãos. E vinha uma mão e tirava aquele bichinho. Eles estavam adorando, eles estavam orando, estavam adorando ao Senhor. E aí ele fez os exames, e quando ele fez os exames, irmãos, não tinha nada. Ele não tinha mais doença de Chagas. Ele podia agora, aleluia, doar sangue livremente, porque não tinha mais nada. Porque a adoração, ela também nos cura, o Senhor nos cura quando nós estamos adorando ao Senhor. O mais importante na oração, John Bunyan, autor de O Peregrino, um dos maiores clássicos da literatura evangélica, faz-nos uma séria observação. Ouça, jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. Aleluia. Mas qual é a fórmula para cultivar essa prática da oração? O hábito da oração. Criar e mudar hábitos requer esforço e disciplina. Glória a Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós, quando chegamos na presença de Deus e vamos orar, a gente precisa, muitas vezes, ter uma disciplina diária. E eu falo sempre que você mudar algo que você está acostumado a fazer requer esforço. Requer muito esforço, né? Por exemplo, o meu teste mesmo sobre a oração na hora do alimento. Irmãos, eu tive que me esforçar para me lembrar de orar todas as vezes que eu ia comer. Porque eu tinha um hábito já de muitos anos. E para que esse hábito mudasse para outro tipo de hábito, eu tive que me esforçar. Eu tive que me lembrar, eu tive que falar, não, peraí, eu preciso... Não, eu errei aqui, não, esqueci de novo, não, mas a próxima vez, em nome de Jesus, o Senhor vai me ajudar. Nós precisamos entender que nós temos a ajuda do Espírito Santo para que nós mudemos os nossos hábitos também. Ele nos ajuda, Ele nos faz lembrar de que temos que fazer. E isso requer esforço também nosso. Glória ao nome de Jesus. O Senhor Jesus nos deu toda a instrução para criar hábito de orar com detalhes, né? Em Mateus 6, capítulo 6, versículo de 6 a 13. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Observe detalhes que o Senhor Jesus deu. Hábito de orar. Mas tu, quando orares. Ou seja, todas as vezes que você orar,
Ou seja, o Senhor Jesus já está dizendo assim, ó, você vai ter um hábito de oração. Você terá um hábito. Lembra de Daniel, que orava 3 vezes ao dia? Ou seja, hábito de orar. Mas tu, quando orares, aí tem o lugar de orar. Entrar no teu aposento. Olha, irmãos, eu acho que não existe lugar melhor de oração do que o nosso quarto. Né? E eu gosto muito da noite, de orar de noite, né? Principalmente quando a nossa casa ela é um pouco barulhenta, então esperar o pessoal dormir, né? E depois começar a orar. Né? É uma maravilha, irmãos, quando você faz isso. Né? Privacidade na oração, fechando a tua porta, ora a teu pai. Ou seja, privacidade, fechar a tua porta, sem interferências. Glória a Jesus, né? Como diz Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou. Ele não mudou o seu hábito. Mesmo com algo que poderia levar ele à morte, ele continuou. Né? Ele continuou. E muitas vezes, irmãos, nós temos tarefas a cumprir durante o dia. Muitas vezes a gente tem que trabalhar, tem que fazer tantas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos negligenciar a hora da oração. Principalmente quando você está muito cansado, né? Principalmente quando você está fadigado, você está cansado. E aí você fala assim, não, peraí, hoje foi um dia difícil, né? Vamos fazer o seguinte, vamos orar amanhã, né? Vamos orar amanhã. Glória a Jesus. Não, em nome de Jesus, nós precisamos ser persistentes na oração. Glória a Deus. Orar não é rezar, irmãos. Não é rezar. Eu estudei num colégio de freiras e que eu tinha que rezar todo dia. Eu não rezava, e a freira chegava e batia com a régua na minha mão. Reza! Eu falava assim, não rezo. Era Ave Maria, irmãos. Eu sei todinho de cor. Mas não rezava. Isso é reza. Né? É falar de uma forma que você não está nem sabendo o que você está falando. É falar de uma maneira que você nem está sabendo o que está acontecendo. Né? É fazer isso automático. Né? Quando você vê, você nem... Isso acontece muito, irmãos, quando está com muito sono. Né? Já aconteceu isso com você? Você está com muito sono. E você está assim, de repente você fala assim, ai meu Deus do céu, eu nem sei de onde eu estou mais. Né? Jesus tem misericórdia. E às vezes você acaba dormindo e acordando e continua a oração. Aleluia. Isso é você continuar. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus se agrada disso. Porque você está na presença dele, né? Glória a Jesus. Muitas vezes a pessoa não está prestando atenção no que está falando, né? Só repetindo, né? Isso é reza, né? E eu tenho uma experiência tão engraçada, né? Eu lembro que eu trabalhei dirigindo, né? Eu dirigia muito. Na época a gente dirigia um Ômega vermelho e um Tempra vermelho. Quem sabe dos carros, né? Lembra aí, sabe. Né? E eu lembro, irmão, que eu dirigia muito. E eu saía de manhã e eu dentro de mim eu falava, Jesus, me guarda, Jesus, me guarda. Não deixa eu bater o carro, não deixa eu bater o carro. Tal. Mas era automático, era um negócio que eu sempre orava. Todos os dias, eu nem falava muito, Senhor, me ajuda, não deixa eu bater, não deixa ninguém bater em mim e tal. E eu orava, né? E eu preciso, irmãos, porque tem gente que fala que eu não dirijo muito bem, não. Mas, e aí, eu fui numa oração. E uma irmã, Deus usou uma irmã, e falou para mim assim, sabe aquela oração que você faz? E você fala, Jesus, não deixa eu bater, não deixa eu bater. A irmã começou a repetir a oração que eu fazia na minha mente. Não deixa eu bater, Jesus, não deixa eu bater. Deus está ouvindo. Aleluia. É saber para quem você está falando. É saber com quem você está falando. Ele ouve lá no seu íntimo, né? Quantas vezes você está ali, né, fazendo as suas atividades e está orando em espírito, ele está colhendo a sua oração, né? Muitas vezes ele está colhendo as suas lágrimas, não tem ninguém vendo, mas ele está olhando o teu coração, ele está vendo. Glória ao nome de Jesus. É saber com quem você está falando.
É você falar com alguém que você sabe que ele está te ouvindo. Conheci pessoas que chegavam no telefone e falavam assim, a pessoa falava com ela, ele falava, ia fazer outra coisa. Aí voltava aqui no olho e falava, fulano, vem cá, faz aqui, faz um negócio aqui. A pessoa não estava nem ouvindo. E do outro lado a pessoa estava achando que ela estava ouvindo. Deus não é assim, irmãos. Você fala e Ele ouve. Você pede, Ele atende. Você pergunta e Ele responde. Porque nós estamos falando com um Deus poderoso. Um Deus que faz todas as coisas. Que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Ele é o nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Ele está muito atento às nossas orações. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, nós temos um modelo, né? Melhor modelo de oração foi aquele modelo que Jesus nos ensinou. E está aqui a nossa oração no Pai Nosso, né? Portanto, desculpe, irmãos, que não tem a referência aqui, mas portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Eu estou orando e você está orando comigo, né? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Essa oração não é uma reza, irmãos. Ela tem um significado em todas as suas expressões, que lhe serão particulares, individuais, pessoais. Observe, invocação. Pai nosso que estais no céu. Você está evocando o Pai Celestial. Glória a Jesus, chamando por Ele, buscando a face dEle. Mas o Senhor Jesus nos ensinou um modelo de oração, e de novo, não é uma reza. Glória a Jesus, é um modelo que Ele nos deu para que nós possamos seguir, né, através desse modelo. Isso significa que todas e cada uma das expressões dessa oração são livres para você expressar que está no seu coração, no jeito de se expressar, né? Por exemplo, você pode começar a sua oração dizendo: Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, ô Paizinho querido, ô meu Paizinho Celestial, né? É intimidade com Deus, né? É aquela intimidade que você tem com seu Pai, que muitos encontram no nosso Pai Celestial o afago, né? Que muitas vezes não teve do seu Pai. Mas o nosso Pai Celestial, Ele está ali para nos afagar, para estar conosco, né? E esse relacionamento íntimo, né, que Jesus trouxe nessa oração, que não era comum na época, né? Algo muito distante, algo muito longe. E de repente, o Senhor Jesus nos ensina: Pai Nosso. É o nosso Pai, Ele está conosco. Glória ao nome de Jesus. Você vai estar buscando a face de Deus da mesma maneira. Adoração, exaltação, santificado seja o teu nome, né? E a oração de exaltação, de adoração, é as orações que nós temos o maior desafio, né? Muitas vezes, né, o nosso pastor sempre fala que às vezes pede para uma pessoa orar 5 minutos adorando, né, irmãos? E a pessoa às vezes passa, né, a gente está acostumado, né? Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos e nós gostaríamos de te pedir. Já vai para o pedido, né? Nós somos pidões, né? Nós somos muito pidões, mas que nós possamos nos deliciar na presença do Senhor. Aleluia, em adoração, né? E o nosso Pai estar conosco, que nós deliciarmos na presença dEle, adorando o seu nome. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Em Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Né? Quantas vezes, né, irmãos, a gente chega diante de Deus com problemão, a gente está com problemão, sabe? Aquele problema que a gente precisa resolver, às vezes, no mesmo dia.
E a gente, né, e a gente se lembra desses salmos. Entrai na presença dele com louvor. E aí nós começamos, Senhor, é a sinceridade, né? Tu sabes que eu estou quebrado, que eu estou muito mal, mas eu gostaria de dizer que eu te amo, eu estou aqui para te adorar. E aí você começa a adorar ao Senhor na sua oração. E aí você começa a exaltar o nome dele, dizer como você o ama, como ele é lindo, como, aleluia, a presença dele faz bem para você. E você começa a orar. E quantas vezes, irmãos, de repente, quando você menos espera, você já está em lágrimas, está falando em línguas estranhas, e aquele problema que parecia tão grande, está pequenininho, porque ele é grande e ele pode todas as coisas. Mas isso é um exercício. Nós precisamos nos esforçar para isso, sim, porque a tendência nossa, irmãos, é já entrarmos na presença dele e já falar, Senhor, me ajuda. E aquilo que a gente sempre fala, né? Muita gente só pede, aí Jesus olha e fala, lá vem o pidão. Mas eu tenho misericórdia, né? Mesmo com esse pidão eu tenho misericórdia, mas tenha certeza que o coração do Senhor nosso Deus vai se alegrar muito mais quando você chegar na presença dele adorando a ele. Aleluia, para a glória do nome dele. Maravilhoso na adoração. A petição, de novo, a oração que o Senhor Jesus ensinou, não é uma reza, de novo a gente fala, é um modelo. Glória a Jesus. Agora, ele nos ensina a colocar as nossas petições da maneira certa e adequada. Glória a Deus. E aí vem o teu reino, né? Então estamos falando da oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, ter consciência do reino de Deus que está presente aqui mesmo, né? E em Lucas 17, 21 diz, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E onde nós chegamos, né, irmãos? O reino de Deus chega. E onde nós chegamos, nós somos embaixadores do céu. Né? Aquela pessoa que muitas vezes você chega, ela olha para você e fala, me dá uma palavra. E aí o reino de Deus se manifesta ali e você dá uma palavra dirigida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está conosco todos os dias. Ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos diz a maneira certa de falar com aquela pessoa. Aleluia! E quantas vezes, irmãos, Deus fala conosco de uma forma tão rápida e quando a gente vê, né? Quando a gente vê, um rapaz um dia chegou para mim e falou assim, minha mulher me largou. Eu estou triste. E eu olhei para ele e falei assim, mas por que você está com a outra mulher? E ele saiu correndo. Depois de alguns dias ele voltou chorando e falou, mas como você sabia que eu tinha outra mulher? É o Espírito Santo que sabe nos dar a palavra certa, na hora certa. É o reino de Deus manifesto através da nossa vida também quando nós fazemos algo. Ter visão do reino de Deus, saber o que significa o reino de Deus na prática. Aleluia. Como aplicá-lo no dia a dia, conscientemente, que não somos desse mundo e que Deus está no controle de todas as coisas. É ter os pés na terra, mas viver na dimensão do reino de Deus, aleluia. É você estar com o pé aqui, mas está com a cabeça lá no céu, aleluia. É você estar pensando nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, né? Por isso, irmãos, que nós não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, né? Porque nós estamos com a cabeça lá no céu, né? Não tem como misturar, não tem como você misturar, né? Da mesma fonte não pode sair, né? Água amarga e água doce ao mesmo tempo. A gente precisa, né, estar ligado com Deus. E aqui seja feita a tua vontade, né? A gente aprende, né, que essa oração, glória a Deus, principalmente nos nossos dias, né, irmãos, onde o Covid está por aí, está assolando as vidas, né? Mas a vontade de Deus, ela prevalece. A vontade de Deus, ela é soberana. Aleluia. Nós temos uma visão muito curta. A nossa visão é muito aqui, ó, muito perto. Mas o Senhor nosso Deus, ele tem o big picture, né? Ele tem a visão completa e todas as coisas, aleluia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
né? Muitas vezes é algo que nós não esperamos. É algo que nos abala. Mas nós sabemos que a vontade de Deus, ela é soberana. Nós sabemos que a vontade de Deus está em primeiro lugar, porque tudo que Deus faz é bom para nós. Glória ao nome de Jesus. O pão nosso dá-nos, né? O pão nosso não significa apenas o pão, né? Para a nossa mesa, mas ele representa todas as nossas necessidades de caráter secular. Deus saber o que você precisa e você colocar, irmãos, diante de Deus. Um dia eu estava conversando com um moço e ele reclamando comigo. Ele não era tão moço. E não tinha casado ainda. E ele falou para mim assim, sabe, eu acho que eu não vou casar mais. Eu acho que Deus não me quer. Acho que Deus quer eu, né, somente para Ele e tal. E eu olhei para ele e falei assim, rapaz, tem uma coisa errada aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já orou sobre isso? E como assim? Você já orou pedindo para Deus te conceder uma esposa? Ele olhou para mim meio assustado e falou assim, olha, eu nunca orei. Eu nunca orei porque eu achei que isso Deus já sabia e é natural. Eu falei, pois bem, eu gostaria de te falar uma coisa. Hoje, dobre o teu joelho e fale sobre isso com Deus. Aleluia. Irmãos, passou menos de um ano, ele estava casado. Para a glória do nome de Jesus. E hoje está bem casado para a glória. É colocar as nossas necessidades, as nossas petições diante do Senhor. É Deus saber daquilo que nós precisamos. Sabe, irmãos, é falar com Deus, né? Quantas vezes a gente está falando com os nossos amigos, com os nossos irmãos, e liga para um, a jovem é muito assim, né? Liga muito, na época era telefone, hoje é muito text message, né? Hoje é muito Instagram, mas naquela época, quantas vezes não acontecia nada na vida da moça se ela não falava com a melhor amiga? O nosso Deus é o nosso melhor amigo, irmãos. Jesus é nosso melhor amigo. Vamos falar as nossas necessidades para o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele quer saber as nossas necessidades. Ele quer que nós falemos para Ele. Glória ao nome de Jesus. Não estejais inquietos, em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Glória a Jesus. É realmente estar com os nossos pedidos na presença do Senhor. E perdoa as nossas dívidas, né? É aquilo que nós falamos sobre perdoar, né, irmãos? Se a gente, como quem diz aquela parábola daquele que perdoou a dívida e não perdoava o que estava devendo para ele, né? Quer dizer, para ele, né, podia ser perdoado, mas para o outro não. É você vestir o sapato do teu irmão, né, irmãos? É você se colocar no lugar dele, né? Às vezes somos tão duros, né? Mas parar um pouco, sabe? Peraí, deixa eu entender o contexto dessa vida aqui. Deixa eu olhar o que está acontecendo. E você olhar com um olhar, né, irmãos? Não um olhar de acusação, mas um olhar e falar, olha, eu vou orar por você, eu sei que está difícil, né? Eu sei que está muito difícil, né? Mas eu vou orar por você. Né? É você realmente estar, aleluia, calçando o sapato daquela pessoa. Né? Não os deixes cair em tentação. Né? Um apelo a Deus para que nos ajude, irmãos, na hora da tentação, glória a Deus. E eu sempre falo isso para os jovens, nunca desista. Nunca desista. Eu sempre falo isso para eles. Eu caí aqui, eu não deveria ter feito. Não, em nome de Jesus eu vou me levantar, em nome de Jesus eu vou continuar. Pastor, mas eu estou até com vergonha de orar. Ore e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Né, irmãos? A gente, quando é adolescente, muitas vezes não tem uma constância, né? Muitas vezes não somos constantes. E isso, muitas vezes, é Deus lapidando o nosso caráter.
É Deus lapidando a nossa vida, né? Com aquele, né? Com o formão lá batendo, formando a imagem do Senhor Jesus em nós. E muitas vezes o inimigo quer tentar, principalmente os nossos filhos, tentar desanimá-los, dizendo que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Aleluia! E os nossos filhos estarão na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por falta também de oração, é que muitos, pecando, o amor começa a esfriar, como diz a palavra de Deus, né? Por falta de uma simples oração, feita com fé naquele que tudo pode. Essa oração nos dá cobertura espiritual, vitória sobre o pecado. É claro que temos de ser fiéis para evitar o pecado, e o demais Ele fará. E livra-nos do mal, né? Nos dê força para vencer, eu já estou terminando, irmãos. Livre-nos do mal, para vencer o inimigo que vem para nos destruir. Proteção contra ataques do mal e as ciladas do diabo. Amém. Irmãos, o texto aqui continua, mas nós temos que parar. 8:55 já. Que o Senhor Jesus continue falando no vosso coração. Nós temos aí, né, a lição que nós temos aí na mão dos irmãos. Os irmãos podem estar aí lendo mais tarde e, né, ruminando um pouco mais essa palavra para a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade no doce nome de Jesus. Amém.